A física é a ciência mais fundamental. A química, a biologia, a sociologia, a psicologia, eles são considerados ciências emergentes. Porque a base de tudo é a física. A interação entre as partículas cria a química, e a química é a base para a biologia. E se você continua nessa escada, você vai chegar finalmente na psicologia e na sociologia. E por isso, esses paradoxos na física são especificamente interessantes. Porque a gente pensa que a física em si não deve ter inconsistências. E de fato, por grandes partes, ela não tem. Mas como eu mostrei nessa série, às vezes tem paradoxos na física que a gente não consegue explicar ainda. E isso são as áreas da ciência mais interessantes. Então hoje eu vou continuar com os melhores, mais interessantes paradoxos de todos os tempos na física. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então vamos continuar na nossa série com o paradoxo de Ehrenfest. Mas antes de falar sobre o paradoxo em si, vamos falar sobre o cara, Paul Ehrenfest. Aqui tem uma foto dele. Ele viveu de 1880 até 1933. Ele era austríaco e ele foi considerado uma pessoa extremamente agradável para trabalhar e para conversar. Ele é famoso dentro da física pelo teorema de Ehrenfest, que é um teorema muito importante na mecânica quântica, que basicamente formula a conexão entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, o que a gente chama na física o princípio de correspondência. Ele também é extremamente famoso pela classificação de transições de fase. Para aqueles aqui que são físicos ou sabem um pouquinho de física, a classificação de transições de fase em primeira, segunda e terceira ordem é dele, é uma classificação matemática, onde você conecta a ordem de uma transição de fase numa descontinuidade, numa derivada da energia livre. Mas então, essas são as coisas para que ele principalmente é famoso, mas ele era um físico muito bom e um bom amigo de Einstein. Aqui podemos ver uma foto deles na casa de Ehrenfest. E, em geral, ele era muito bem conectado. Ele era um físico que estava dentro do coração da época de quando a física e a mecânica quântica realmente fizeram grandes progressos. Ele conheceu bem Niels Bohr, um outro físico muito importante, e todo mundo gostou dele. Aqui tem uma pintura um pouco engraçada, isso é uma pintura dele do Heike Kamerlingh-Onnes. Heike Kamerlingh-Onnes é o físico que achou primeiro a supercondutividade. Então dá para ver que Paul Ehrenfest era muito bem conectado. Das coisas que ele desenvolveu, é óbvio que ele também era bem inteligente e tinha um entendimento superior a muitos outros da física, mas ele também tem uma biografia meio trágica. Ehrenfest tinha um filho com síndrome de Down. E ele sofreu de fortes depressões. Todos nós sabemos disso. Muitas vezes pessoas que têm fortes depressões são as mesmas pessoas que quando socializam parecem tão felizes e agradáveis. E parece como ele era mais ou menos assim. Em 1933, ele tirou a vida do filho e dele. Então ele cometeu suicídio, mas também matou o filho que tinha síndrome de Down para não deixar o trabalho que esse filho fez com a família dele. Ele tinha mais 3 filhos, então ele não era o único filho, mas óbvio que isso é uma história muito triste. Quando ele planejou
cometer suicídio, ele escreveu uma carta para todos os amigos dele, para todos esses físicos super famosos, em qual ele falou que ele quer cometer suicídio e a ideia foi que ele manda essa carta para os outros, mas ele não mandou. Mas essa carta de despedida dele, essa carta ainda foi preservada, ela foi achada na casa dele. E na sua carta de despedida, ele reclamou sobre o estado da mecânica quântica. E ele expressou a sua frustração e ele se sentiu incapaz de entender a mecânica quântica. Então, ele é um dos grandes físicos e, independente disso, ele se achou muito pequeno. Os melhores amigos deles eram os físicos melhores de todos os tempos, como Albert Einstein. E assim, ele tinha algum problema, provavelmente, com a autoestima dele. Além do fato que as contribuições dele para a física são maravilhosas. Tá bom, mas vamos para o paradoxo. Eu tinha mencionado, num episódio antes, que quando um corpo se propaga com uma velocidade muito alta, ele contrai. Isso se chama a contração de comprimento. Isso é algo da relatividade restrita. Então, como esse foguete aqui, quando ela está parada, ela tem uma certa altura, mas agora se ela anda com uma velocidade alta, no nosso referencial, significa da perspectiva de uma pessoa que está em repouso, ela parece muito comprimida. Isso é a contração de comprimento na relatividade restrita. E ela é real. Né? Isso não é uma coisa que... não é uma ilusão óptica ou alguma coisa assim. Mas a gente sabe que no nosso mundo existem coisas que não andam simplesmente para uma direção, mas que tornam em volta de si, como a Terra, que vocês podem ver aqui. Então, a Terra, ela faz assim, o tempo todo, e isso significa que perto do Equador, a superfície de Terra é mais rápido do que dentro da Terra, né? No meio da Terra, onde você tem o eixo, vamos dizer, se você está diretamente no Polo do Norte ou no Polo do Sul, você vai tornar em volta de você com uma velocidade muito devagar, porque são 24 horas em quais você vai tornar. Então, a velocidade das suas mãos, por exemplo, é muito devagar. Mas se você está no Equador, você se move com uma velocidade extremamente alta, porque a Terra é muito grande e então você circula. E essa velocidade é em volta de 250 metros por segundo. 250 metros por segundo. E aqui a gente está razoavelmente perto do Equador, então isso é mais ou menos a nossa velocidade com qual a gente torna em volta do centro da Terra. Mas claro, essa velocidade ela é muito alta, mas ela não é alta em comparação com a velocidade de luz. Aqui nesse exemplo, a velocidade na primeira imagem é 0 e na segunda é 95% da velocidade de luz. E a velocidade de luz é muito, muito mais alta. Mas quando coisas se movem com a velocidade de luz, efeitos da relatividade viram relevantes. Então vamos imaginar que a gente tem um disco e esse disco torna em volta de si. Vocês conseguem ver que aqui nessa imagem tem escrito R, isso é o raio do disco, e ômega a gente chama a velocidade angular. Não importa, o disco rotaciona em volta de si. Agora imagina que ela rotaciona com uma velocidade angular tão alta que mais fora do disco
ela está se movendo com uma velocidade que está razoavelmente perto da velocidade de luz. Então vamos dizer que efeitos relativísticos começam a ser relevantes. Claro, a gente já aprendeu que corpos que andam com velocidades desse tipo contraem. E isso significa que os pontos que são mais distantes do eixo de rotação no disco, eles vão sofrer uma contração. Isso significaria que, teoricamente, esse movimento de rotação não deve ser estável. Os corpos devem quebrar por causa da contração relativística. Isso parece muito estranho e parece errado, e por isso é o paradoxo de Ehrenfest. Einstein gostou muito desse paradoxo, além do fato que implica uma crítica da relatividade restrita dele, mas claro que ele era cientista bom, ele não se importou sobre esse tipo de crítica, ele gostou, porque isso estimula o nosso pensamento crítico. Então vocês conseguem ver que na opinião de Einstein ele pensava, que estranho, porque a circunferência de um círculo é sempre igual. Ele é 2 vezes um número que se chama π. Mas se a gente tem uma contração do espaço, agora a circunferência deve ser maior do que 2π. Isso levou a Einstein a concluir desse paradoxo que ou objetos não são estáveis quando rotacionam muito rápido, ou rotações de objetos curvam o espaço-tempo. Então, a ideia de uma curvatura no espaço-tempo que depois inspirou esses modelos que a gente conhece da relatividade geral, surgiu desse paradoxo. A ideia Albert Einstein tinha olhando para o paradoxo de Ehrenfest. Então, isso é algo espetacular. Mas o paradoxo em si eu acho muito lindo de qualquer jeito. Então, a gente consegue ver como essa teoria de relatividade restrita agora tinha uma implicação muito surpreendente. E agora a gente pode se perguntar se esse paradoxo realmente está resolvido. E existe um artigo super famoso dos anos 60, onde um físico basicamente analisou esse paradoxo de todas as perspectivas. E sim, o paradoxo em si não é tão paradoxo. Mas dá para pensar um pouquinho sobre o paradoxo de uma maneira que, em um lado, se corpos não são estáveis quando eles rotacionam muito rápido, a gente não poderia verificar isso experimentalmente. Porque as forças que atuam quando você rotaciona algo tão rápido, as forças centrífugas que vocês conhecem de carrosséis e dessas coisas. Então, as forças centrífugas ficam tão fortes que a gente não tem a possibilidade para criar um corpo que rotaciona tão rápido. Então, a gente não consegue experimentalmente verificar. Mas o paradoxo, teoricamente, é muito bem estudado e discutido, mas no fim, coisas só realmente ficam claras quando a gente tem uma verificação experimental. E com isso vamos para o terceiro lugar. O terceiro paradoxo mais legal de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, é o paradoxo de Gibbs. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar também sobre Josiah Willard Gibbs. Josiah Willard Gibbs era um físico que se formou em engenharia em Yale, nos Estados Unidos, e Gibbs recebeu o primeiro doutorado dos Estados Unidos em engenharia. Isso foi ele. Então, Gibbs era um físico ou engenheiro muito, muito inteligente. Ele trabalhou na termodinâmica e na física estatística numa época quando ela era muito importante. Isso era a revolução
Industrial e no início da Revolução Industrial toda a energia que foi usada foi baseada em termodinâmica. Então tinha grandes motivações em entender essas áreas de uma maneira melhor. O que é engraçado, além do fato que ele recebeu o primeiro doutorado de engenharia dos Estados Unidos, é que ele trabalhou 3 anos na Europa antes de receber o doutorado, mas nunca mais voltou e não tinha uma conexão muito grande com a Europa. Mas nessa época, a física aconteceu na Europa. Os Estados Unidos, em termos de ciência, eram absolutamente irrelevantes. Então, ele basicamente estava sozinho lá. Então, ele estudou e trabalhou em Yale. A vida inteira ele estava conectado com esse lugar, que hoje em dia é uma das grandes universidades dos Estados Unidos. Mas nessa época, pelo menos no mundo, não recebeu muita atenção, não. Ele publicou um monte de trabalhos sobre termodinâmica e física estatística, e quando nós, cientistas, publicam, a gente tem que escolher para qual jornal a gente manda os nossos trabalhos. Hoje em dia, todos os trabalhos bons, eles são publicados em jornais que são escritos em inglês. Mas nessa época isso era diferente. Os alemães principalmente publicaram em alemão, os franceses principalmente publicaram em francês, e os ingleses, eles principalmente publicaram em inglês. E a Inglaterra, França e a Alemanha eram os países simplesmente mais relevantes em pesquisa nessa época. Então, se você era pesquisador, para saber o que está acontecendo no mundo, você teria que falar alemão, você teria que falar inglês, você teria que entender de francês. Só assim você conseguiu sempre saber o que como a comunidade fez progresso. E normalmente um pesquisador sozinho não consegue mudar o mundo. Claro que tem exceções, mas Albert Einstein, por exemplo, trabalhou sozinho, mas ele se educou extremamente bem sobre a literatura. Então ele não ficou fora do mundo da ciência. Ele leu artigos e na base dos artigos que ele leu, ele tomou conclusões e escreveu sozinho os artigos dele. Então, Gibbs não tinha muito acesso para os jornais importantes. Então, pessoas como Clausius, Boltzmann, ele não leu os artigos deles. Boltzmann publicou em alemão e Maxwell publicou em inglês, mas publicou em inglês na Inglaterra. Gibbs principalmente publicou num jornal que se chamou Transactions of the Connecticut Academy. Então, isso era do estado de Connecticut, um estado cientificamente absolutamente irrelevante dessa época, e ninguém leu as publicações dele. Mas, independente disso, ele conseguiu desenvolver um formalismo para a termodinâmica e a física estatística, e ele desenvolveu um monte de conceitos que eram absolutamente inovadores e que a gente hoje em dia usa principalmente porque são mais acessíveis do que as ferramentas que foram desenvolvidas de outras pessoas. Maxwell, o famoso Maxwell, um dos grandes físicos dessa época, ele descobriu Gibbs. E ele viu o jeito como Gibbs fez as suas provas e a notação que ele usou, e ele imediatamente falou que essa notação é muito melhor do que a minha notação. Então ele adaptou e assim Gibbs ficou muito famoso. Então, de novo, é um físico com uma história muito interessante, mas agora vamos dar uma olhada no paradoxo de Gibbs. E para entender o paradoxo, a gente tem que voltar para a famosa entropia. Imaginamos o seguinte:
um gás está dentro de um recipiente, então vocês conseguem ver aqui esses pontinhos rosas que eu fiz. Isso são as partículas do gás. E esse gás está dentro de um recipiente. E agora esse gás tem uma certa entropia. E eu já tinha explicado o que é a entropia, mas a entropia é um conceito tão difícil para entender que eu vou explicar de novo. Você pode imaginar o seguinte: agora essas partículas eles estão mais ou menos homogeneamente distribuídos nesse recipiente. Significa a densidade dessas partículas, por exemplo, por centímetro cúbico ou alguma coisa, ela é igual em todos os lugares. Claro que essas partículas estão em movimento o tempo todo, mas de todos os interesses reais, agora a gente tem uma distribuição de um gás dentro de um recipiente e o gás está igualmente presente em todos os lugares, né? Microscopicamente você tem os átomos e entre os átomos você tem espaço livre, mas macroscopicamente está tudo cheio como um gás. A entropia se calcula do número de microestados de átomos que criam o mesmo macroestado. Significa, se todos os átomos seriam só em uma esquina desse recipiente, o macroestado seria diferente. Porque isso significaria que num outro lugar nessa caixa não tem mais gás e todo o gás tem um pontinho juntos. Então, para esse microestado, a entropia é muito baixa, porque só existe uma ou duas configurações de átomos que pode realizar exatamente esse estado. Enquanto, quando todas as partículas são simplesmente distribuídas na sua caixa, a entropia é muito alta, porque você consegue realizar esse macroestado como um número enorme de microestados. Então, isso é a entropia. E a entropia, as pessoas às vezes dizem, é uma medida para a desordem, né? E a entropia no nosso universo permanentemente cresce, que na verdade é a razão por que a gente tem só energia limitada no nosso planeta, por exemplo. Então agora a gente vai botar uma parede aqui nesse lado e botar uma segunda caixa no lado dessa primeira caixa, como um outro gás, mas com a mesma entropia, ok? Outro gás, mas se distribui assim. Então agora a gente tem dois recipientes e cada recipiente tem uma certa entropia. Se a gente diz que a entropia da caixa na esquerda é 1, a entropia da caixa na direita é também 1, a entropia total do sistema seria 2. Yeah? E o que a gente faz agora? A gente tira a parede no meio que separa os dois gases. Os dois gases atualmente não podem se misturar. Então vamos tirar a parede. O que vai acontecer? Os gases vão se misturar. E isso vai aumentar a entropia. Agora eu poderia calcular por quanto vai aumentar a entropia, mas agora você tem mais espaços, significa mais espaço para cada desses tipos de moléculas. Eles são misturados, então agora você poderia calcular a entropia parcial para cada um desses gases. Cada um desses gases teria agora o dobro da entropia, então a entropia total seria 4 vezes, por exemplo. Ok? Então, quando os gases se misturam, isso é esse aumento de entropia. A entropia sempre só pode aumentar, ela nunca pode diminuir. Então, se agora a gente teria que separar os gases de novo, químicos fazem isso, né, para
criar gases mais puros. Se a gente quer separar esses gases, a gente tem que botar bastante energia nesse processo e, em total, a gente vai diminuir a entropia nessa caixa, mas a entropia no universo ainda vai crescer porque a gente tinha que fazer algum progresso. Então, agora vamos olhar para um outro exemplo. Vamos imaginar que a gente não tinha duas caixas com gases diferentes, mas em vez disso, as duas caixas tinham o mesmo gás. Eu tinha falado antes que a entropia de cada dessas caixas é 1, então a entropia total do sistema é obviamente 2 de novo. E agora, como antes, a gente tira essa parede no meio. E agora, claro, esses dois gases vão se misturar. E isso deve aumentar a nossa entropia. E ela deve ser relativamente mais alta do que 2. Mas agora, eu poderia simplesmente botar uma parede no meio e, considerando que isso é exatamente o mesmo macroestado como antes de tirar a parede, a entropia deve ser 2. Então diminuiu a entropia. E isso é proibido. E isso é o paradoxo de Gibbs. Eu espero eu conseguir explicar esse paradoxo. Esse paradoxo é muito fundamental. E a razão porque eu adoro esse paradoxo tanto é a conclusão que segue desse paradoxo. Porque só tem um jeito como você consegue resolver esse paradoxo. E isso é aceitar que partículas em si são indistinguíveis. O que significa isso? Então vamos lá. A entropia nunca pode diminuir. Isso é fisicamente impossível. Então, algo está errado no nosso cálculo aqui. Mas o que está errado? A solução é que partículas são fundamentalmente indistinguíveis. Então, vamos lá. O que significa isso? Na sua vida, todas as coisas são distinguíveis. Se você tem um carro, você tem um outro carro que é exatamente o mesmo modelo, o mesmo cor, tudo igual, vinha da mesma fábrica, esses dois carros ainda são distinguíveis. Um dos dois carros talvez está um pouco machucado em um lugar, mas não é o mesmo carro. E se eu falaria para você, isso agora é o mesmo carro, você diria, não, Carsten, isso não é o mesmo carro. Isso são dois carros diferentes. Eles só são iguais, mas eles não é o mesmo carro. Eles são distinguíveis. Mas agora pensa bem, um elétron ou um átomo de hidrogênio. Átomos de hidrogênio, entre si, eles são indistinguíveis. Porque um elétron é muito simples. Um elétron é só um elétron. Um elétron não tem um modelo. Um elétron não tem um cor. Um modelo tem um monte de propriedades, não. Um elétron é exatamente como um outro elétron. Um átomo de hidrogênio, um átomo de gás, uma molécula de um gás é exatamente como uma outra molécula. Isso significa que eles são indistinguíveis. E isso significa que se você troca dois, acontece nada. A realidade é exatamente igual se você troca duas partículas. E isso significa que o número de microestados que criam um macroestado diminui por um fator muito grande. Porque todas as permutações onde você só trocou duas partículas desaparecem. Isso mostra porque o paradoxo de Gibbs não é um paradoxo de verdade. Porque você poderia trocar cada molécula com cada molécula da outra caixa e você não mudaria mais a entropia, você não mudaria o número dos microestados. Isso significa que a entropia fica igual quando você abre essa parede.
a entropia não aumenta, porque partículas são indistinguíveis. Quando eu escutei desse paradoxo pela primeira vez, eu fiquei absolutamente fascinado. Porque é um paradoxo que mostra que a indistinguibilidade de partículas tem consequências reais. E quando você estuda física estatística, você aprende muito mais consequências disso. Então, o fato que partículas são indistinguíveis muda o nosso mundo. E distinguibilidade, algo que a gente são acostumados, é algo que é uma propriedade emergente que não é fundamental para a natureza. Para a natureza não faz uma diferença se você troca esse elétron aqui com um elétron que está a 3 bilhões de anos de luz de distância. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Eu acho maravilhoso que você precisa incluir esse fato nos seus modelos de física para descrever a realidade. E isso é maravilhoso. Então, isso eram os paradoxos de hoje. Eu espero que você gostou disso. Eu publico um vídeo por semana. Se você acha isso aqui interessante, eu sugiro que você assine para o meu canal. E se você não achou isso interessante, eu sinto muito. Mas talvez até a próxima.